E aí, pessoal? A nossa videoaula de hoje vai falar sobre as variações dentro da primeira lei de Mendel. Eu sou o professor Lucas de Luna e você está no canal Ciências em Sintonia. Dentro da primeira lei, Mendel diz que cada característica é determinada por um par de fator, sendo um fator materno e um paterno. Ou seja, os seus progenitores enviam um par de alelos, depois isso ficou conhecido como genes, para formar cada característica do descendente. E dentro dessa primeira lei nós temos 5 variaçõezinhas que iremos observar agora. Essas respiradas ajudam. A primeira é a dominância completa. A dominância que Mendel fala na sua primeira lei, a dominância total, onde diz que um alelo domina sobre o outro quando em heterozigose. Quando Mendel faz os experimentos com ervilhas, Mendel observa que ao cruzar ervilhas amarelas com ervilhas amarelas, o resultado sempre eram ervilhas amarelas. Quando Mendel cruzava ervilhas verdes com ervilhas verdes, o resultado também eram ervilhas verdes. No entanto, quando Mendel cruzava um exemplar amarelo com o exemplar verde, todos os descendentes eram amarelos. Isso mostrava que o alelo amarelo, para a cor, era dominante sobre o alelo verde, o alelo da cor verde. Ou seja, era uma ideia de dominância completa. Um exemplo contrário, se você tivesse uma ervilha verde e cruzasse com uma ervilha amarela e o resultado fosse ervilhas verdes, o verde seria dominante. Mendel fez várias repetições, certo, de cruzamentos, mostrando que sempre que se cruzasse uma ervilha amarela com a verde, o resultado seria amarelo. Isso mostra a ideia de dominância de um alelo sobre o outro. Detalhe, alelo é uma versão de um gene. Nesse caso, nós temos uma característica apenas, que é a característica cor de ervilhas. E temos 2 alelos, são 2 variações, a variação amarela e a variação verde. Tranquilo? A segunda variação é com relação a uma dominância parcial ou uma dominância incompleta, que é quando o genótipo heterozigoto ele apresenta um fenótipo intermediário. Significa dizer que quando você cruzar o recessivo com o dominante, o heterozigoto apresentará um fenótipo intermediário, que não é do dominante e nem é do recessivo. O exemplo que nós temos é da flor maravilha, a Mirabile jalapa, onde quando você cruza exemplares vermelhos com exemplares vermelhos, o resultado é vermelho. Quando se cruza exemplares brancos com exemplares brancos, o resultado é branco. Mas ao cruzar uma flor vermelha com a flor branca, o resultado é um heterozigoto rosa, onde nem vai apresentar a coloração vermelha e nem vai apresentar a coloração branca, e sim um intermediário. Tranquilo? A nossa terceira variação é codominância, que é quando o indivíduo ele apresenta em heterozigose o fenótipo do dominante e do recessivo, ou seja, apresenta um fenótipo simultaneamente de ambos os alelos. O exemplo que nós temos é o sistema BO, aquele sistema do sangue, onde você tem o alelo A, representado por isão, Azinho, e um alelo B, representado por isão Bzinho. Nesse caso, por que é codominância? Porque você pode ter um sangue do tipo A, quando ele for IA, você pode ter um sangue do tipo B, quando ele for IB, mas você pode ter ainda a presença do alelo A e do alelo B, caracterizando um sangue do tipo AB, ou seja, apresenta os 2 fenótipos simultaneamente. Tranquilo? A nossa quarta variação é a polialelia. Na polialelia você tem os famosos alelos múltiplos. É quando há 3 ou mais alelos para uma determinada característica. O exemplo clássico a se observar é a pelagem de coelhos. Na pelagem de coelhos você tem um gene dominante Czão e você tem um gene recessivo Czinho. No entanto, há 3 tipos de Czinho, ou seja, 3 variações do alelo recessivo. O Czão condiciona uma coloração específica chamada de selvagem ou agouti. O Czinho CH condiciona uma coloração chinchila, mais acinzentado. O Czinho Hzinho vai condicionar a coloração himalaio ou Himalaia,
onde ele vai apresentar um corpinho todo branco e as extremidades vão ser pretas, como a ponta das orelhas, o focinho, a cauda e a ponta das patas. Ok? E você vai ter o Czinho A ou Czinho, somente Czinho, que condiciona o indivíduo albino. Ou seja, nesse caso você vai apresentar 3 ou mais alelos para essa característica. Tranquilo? Para finalizar, nós temos os alelos letais, ou genes letais. Um gene é considerado letal quando em homozigose ele condiciona a morte do indivíduo. Geralmente essa morte ocorre no desenvolvimento intrauterino. Tanto existem variações de genes dominantes sendo letais como genes recessivos sendo letais. O nosso exemplo é dos camundongos amarelos. Nos camundongos amarelos, os indivíduos que são homozigotos dominantes, eles não nascem vivos, eles morrem durante o desenvolvimento embrionário. E a proporção vai ser alterada. Você não tem, então, aqueles indivíduos dominantes nascendo. Apenas os indivíduos heterozigotos, que serão amarelos, e os indivíduos que são recessivos, que serão os indivíduos marrons. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, uma videoaula sobre os tipos de dominância dentro da primeira lei de Mendel. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acesse, curta, compartilhe e até breve.